Bom dia, bom dia. Salmo 41. Deus querido. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará do dia mau. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. E tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia: Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs no seu coração. Amontoa a maldade, em saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se ele pegou, e pois que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que lhes dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que meu inimigo não triunfe em mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém, amém. Levítico 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele de sua carne houver inchação ou pústula, ou empola branca que estiver na pele de sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão o sacerdote, ou a um dos seus filhos os sacerdotes, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecerá mais profunda do que pele de sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo-o, declarará imundo. Mas se a empola na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda que a pele, e a pele não se tornou branca, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E o 7º dia o sacerdote examinará, e eis que se a praga, ao se parecer, parou a praga na pele, não estendeu-se, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. E eis que se a praga se recolheu e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apostema é. E lavará suas vestes, será limpo. Mas se a apostema na pele se estende grandemente, depois for mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que se a apostema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo, lepra é. Quando o homem houver praga da lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se há inchação na pele, branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação da carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele da carne. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra florescer
de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quando podem ver os olhos do sacerdote. Então o sacerdote examinará, e eis que se a lepra ter coberto toda a sua carne, então declarará limpo, e que tem a mancha todo se tornou branco. Limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declarado a imundo. A carne é imunda, lepra é. Ou tornando a carne viva e mudando-se em branco, então virá ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e eis que se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a mancha, limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera se sarar, em algum do apostema vier inchação branca ou pústula branca, tirando a vermelhidão, mostrar-se-á então o sacerdote, e o sacerdote examinará, e eis que se ela parecer mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é, pelo apostema brotou. E o sacerdote, vendo-a, eis que nela não aparecerá pelo branco, nem está mais funda do que pele, mas encolhida. Então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga é. Mas se a empula parar no seu lugar, não se estendendo a inflamação do apostema, é o sacerdote, pois o declarará limpo. Quando na pele de carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver a empolha branca, tirado, vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, e eis que o pelo na empolha se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas se o sacerdote, vendo-a, eis que na empolha não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele mais recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote a examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote a declarará imundo, praga de lepra é. Mas se a empolha parar no seu lugar na pele, não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque sinal é da queimadura. E quando o homem ou mulher tiverem chaga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinando a chaga, e eis que se ela parecer mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela há, o sacerdote declarará imundo. Tinha é lepra de cabeça ou barba é. Mas se o sacerdote a houver examinado, e praga da tinha, e eis que se ela não parecer mais funda do que a pele, se ela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. Salmo 53. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem.
Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse estendido e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecido estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que cercava. Tu os confundistes, porque Deus os rejeitou. Ó se de Sião, já vieste a salvação de Israel. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó, se alegrará Israel. Amém. Amém. Abençoado dia. Abençoado.